Olá, olá, gente! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Boteco Criativo. Neste boteco nós temos pessoas criativas de todas as naturezas, sabores, gostos, texturas, cores, origens, naturezas, elementos, essências e para todos os bolsos também. Neste boteco, eu sou o Bi. E eu sou o Ju. E nós somos os garçons. E hoje nós estamos servindo 3 pessoas muito peculiares. Peculiares? Criativas? Gente, quem são vocês? De onde vocês vêm? E aqui vocês brindam. Uau! Por favor, se apresentem, falem, pessoas maravilhosas. Tem que beber. João, não, tem aquele, como é que é o alguém de casa aí completa, porque eu acho que a gente não pode por causa do horário, né? Aqueles não ligam. Mas quem brinda e não bebe fica 7 anos sem... Se apresentem, por favor. Fica 7 anos sem se apresentar. Fica 7 anos sem se apresentar. Justo. Quem são vocês? De onde vocês vêm? Eu sou a Amanda. Eu sou artista de Santo André. Moro em Santo André. Eu sou atriz em formação da Escola Livre de Teatro. Eu estudo produção cultural na faculdade, Cruzeiro do Sul. E sou integrante do coletivo Astreia, aqui de Santo André também. Que legal. Bem-vinda, Amanda. Obrigada. Meu nome é João, também faço parte, né, da Escola Livre de Teatro, estudante da formação, né? Entrei na formação 24. Eu faço também núcleo de teatro e rua, né? Também sou daqui do ABC, né, Santo André, e também nasci aqui. Legal, bem-vindo, João. E você? Quem que é você, moção? Eu tô pensando uma vez que eu ouvi uma pessoa falar assim, por que sempre que a gente se apresenta, a gente precisa falar sobre nosso ponto de vista profissional, né? E que isso nos constitui, né? Então a gente passa a ser o que a gente trabalha. Como se, sei lá, eu poder dizer, eu sou alguém que gosta de chocolate, não me definisse também, né? Você gosta de chocolate? Eu amo chocolate. Chocolate quente, chocolate em chocolate. barra, de todo tipo de chocolate. Não, mas branco, Prestígio é meu favorito. Prestígio. Assim. Chocolate com coco, né? Porque Com senão coco. a Prestígio agora tem que patrocinar Chocolate o com Boteco coco, Criativo. Falei a marca, já. Não. A gente convida a marca, por favor, agora pra trazer. Nestlé, Por pode ser que a gente queira vocês aqui. Pode ser, por favor, Nestlé. A gente tem que estudar antes. Mais profissionalmente falando, eu sou a Lígia Helena. Não, esse é o meu nome, não é a minha profissão. Que bom, né? Eu sou atriz formada, não vou dizer quando, porque faz uns anos, pela Escola Livre de Teatro. Sou de Santo André. Hoje eu faço parte da equipe docente da escola, como professora do Núcleo de Iniciação Teatral, e faço parte da equipe de coordenação como o que se chama de supervisão de produção. Também faço parte de outros coletivos de arte, de pensamento de pedagogia, de teatro na cidade de Santo André. Sou escritora, tenho um livro que se chama Pupa, Contos Fantásticos e outras narrativas sobre adolescências, que foi escrito com outras 3 autoras. E onde que você encontra esse livro? Onde a gente pode encontrar? Pupa.livro é o nosso meio de venda. Ele é um livro independente. A gente fez com a Lei Aldir Blanc o ano passado. Isso no Instagram, pupa.livro? Isso, pupa.livro no Instagram. Mas ele está nas bibliotecas da cidade de Santo André, porque ele foi feito com a Aldir Blanc desta cidade. Que legal. Então, a princípio, ele está em todas as bibliotecas públicas daqui. Como que faz uma coisa com a Aldir Blanc? Como que faz uma coisa com a Aldir Blanc? A Aldir Blanc é uma lei que foi lançada em 2020, uma lei que se criou por conta da pandemia, porque muitos artistas ficaram sem trabalho nessa época. E ela veio um pouco para sanar isso, mas na verdade acho que hoje ela já tem um outro caráter e a gente briga pela continuidade dela, porque é a primeira vez que a gente tem uma lei, não sei se é a primeira vez, não posso dizer isso com tanta convicção, mas me parece, pelo menos de quando eu produzo, uma lei federal que não está vinculada ao mecenato, né? Que é o caso da Lei Rouanet, que é uma lei de repasse de verba. É repasse direto, né? De verba direta, pública, para a cultura.
Foi a primeira vez que a gente viu um boom de artistas de cidades pequenas fazendo arte. Que legal. E a gente teve o apoio tanto de estado quanto de município. O PUPA, o meu grupo foi contemplado com o do estado, mas o PUPA a gente também foi contemplado com o municipal, que a gente conseguiu produzir, imprimir, distribuir 150 cópias do livro. E fomos pagas para escrever, o que é bastante raro, mulheres sendo pagas para escrever, né? Que legal, Então, parabéns aí pelo obrigada. Pupa. E a gente quer procurar agora nas redes, procura todo mundo aí, por favor, vamos atrás do Pupa para saber mais sobre essa escrita aí de mulheres do Grande ABC escrevendo sobre Adolescências. adolescências. Sim. Maravilhosas. Então vocês três são da Escola Livre de Teatro. Isso. Uau. O que vocês podem dizer pra gente sobre esse lugar? Nossa. É um lugar Peculiar. peculiar. É um lugar. É um território em fluxo, eu diria. Gostei, explica isso. Porque atualmente a gente não está no Conchita, que é o nosso lugar de origem, né? O Conchita de Moraes, o teatro aqui de Santo André. Ah, é um teatro em Santo André do Isso. Conchita. Onde ele fica? Ele fica no bairro Santa Terezinha, na Praça Rui Barbosa. E vocês saíram de lá? Pela reforma. Ah, tá em reforma. Tá em reforma. E eu gosto quando a gente sai, eu gosto de falar que nós somos um território em fluxo, porque todo lugar que a gente vai, a gente movimenta. Aí sim. Todo lugar que a gente tá, a gente movimenta. O que dizer hoje, em João, de Escola Livre? Eu entrei esse ano na formação, mas eu já era aprendiz de núcleos, enfim. Eu diria que a Escola Livre, ela forma não só artistas, mas pessoas com consciência de sociedade, assim, sabe? É um lugar que eu aprendo todos os dias, e eu me sinto muito grata de estar com pessoas lá, de estar com os mestres que são maravilhosos. Acho que é isso. Não sei mais o que dizer. É uma escola que tem muita luta. Muita. Felizmente e infelizmente, né? Porque lutar é bom porque faz a gente viver, mas ter que lutar é ruim ao mesmo tempo, sabe? Que tipo de luta, João? É porque ela é muito sucateada, É. né? Ela é uma escola de teatro que, como eu disse, não forma só artistas, mas assim, forma seres pensantes, assim, sabe? Que movimenta mesmo a sociedade. E eu acredito que por esse motivo ela é sucateada, assim como a arte no Brasil, no mundo. Arte e cultura, né? É arte e cultura no Brasil. Então, por isso que a gente sempre está em luta. Porque todo ano ela corre o risco de não existir mais. E ela é um espaço público de Santo André, é um equipamento cultural, então é muito importante ela existir. Certo. E ela tem 30 anos agora. 32 32 anos. De Caramba. luta, de resistência. Mais velha do que eu. Só que A gente finge. A gente finge bastante. achei que ia colar fácil. Que maravilha. Que espaço É um interessante. espaço interessante. Gostei Mas disso. eu não entendi o porquê do nome. Livre. É. Escola. O teatro. O teatro. Acho que os três, né? Fiquei pensando, porque tem uma escola presa de teatro? Tem. Uma escola não livre. Mas, olha, eu já fiz parte de outras escolas de teatro e na escola livre de teatro eu vi a possibilidade de eu fazer parte da pedagogia em si, assim, sabe? De fazer parte do que está acontecendo. De eu me posicionar enquanto artista, de falar o que eu não gosto, de poder levar coisas também, levar experiências para dentro da escola, participar ativamente, assim, da escola como um todo. Eu não vi isso em outras escolas, assim, de teatro que eu estive. E nem em outras escolas de outro tipo? Nem em outras escolas de outro tipo, assim. Eu escutei uma vez que quando a gente é criança, a gente vai para a escola para aprender a ficar quieto, né?
E eu digo que a gente entra na escola livre para aprender a falar, escutar e aprender a se mover dentro da sociedade. Eu acho que é por isso que ela é livre. Por isso que é esse nome, Escola Livre de Teatro. Tá bom, me convenceu. Ao mesmo tempo que é livre, né? As pessoas que estão lá, às vezes, pegam a liberdade até demais, né? Assim, aquilo da liberdade, a gente acaba, às vezes, pensando errado, né? Não necessariamente pensar errado, mas indo além, sabe? Dos limites, às vezes, por assim dizer. Por exemplo? Achar que porque é livre, por exemplo, você poder fazer qualquer coisa, assim. Não entender o conceito de liberdade dentro da escola, assim, né? E qual, então, é o conceito de liberdade dentro da escola? É isso que eu falei, você saber o seu lugar de aprendiz, mas ao mesmo tempo também saber em que momento você se posiciona dentro da pedagogia, dentro da escola, entendeu? Eu sou aprendiz, eu sou um ser pensante lá dentro, mas eu também respeito os mestres que estão lá e todo o projeto que é pensado para a escola. Então, é óbvio que se tiver alguma coisa que eu não concordo, eu vou me posicionar, mas eu também vou escutar, porque é uma via de mão dupla, sabe? Não existe uma hierarquia, nem tanto dos alunos, nem quanto dos professores. Eu acho que é isso que o João está querendo dizer, assim, no conceito de fala. O conceito de livre... Burocraticamente. Burocraticamente. PPP! PPP, da Escola Livre de Teatro. PPP? Projeto Político Pedagógico. Eita, que nome grande. Para fazer também foi. Foram alguns meses criando o nosso PPP. Uhum. De forma democrática, em sala de aula, em formato de assembleia, e acho que isso que nos constitui de alguma forma. Mas pera, os alunos fizeram o plano pedagógico. A gente chama de a comunidade da escola, né? Então, corpo docente, corpo discente, juntos pensando a pedagogia da escola a partir da realidade. Esse PPP foi feito em 2019. Sim. 19. Né? Então, não que não houvesse antes. Antes o que a gente tinha era o que foi constituído na inauguração da escola em 1990 pelo Celso Frateschi e pelo Alberto... Era secretário de Cultura, se eu não me engano, na época. E pela própria Maria Thaís, que é a pessoa que funda a Escola Livre de Teatro. Quem são essas pessoas? Eu não conheço. São pessoas que... Estou pensando do ponto de vista amplo, né? Quem são essas pessoas? Celso Frateschi foi uma pessoa importante na construção de políticas culturais em São Paulo e em Santo André e em outras cidades, se eu não me engano. Ele se envolveu de alguma forma com as políticas públicas. Maria Thaís é uma pensadora do teatro, foi professora, acho que ainda é professora da USP. Eu acho que eu já vi ele em novela, né? O Celso, sim. E a Thaís? Não. Mas o Celso Frateschi já vi em novela. Sim. O Celso Frateschi, ele fez parte de uma gestão do Celso Procura Daniel. Aí o Celso Frateschi, quem não conhece, porque não sei o Celso Frateschi. Maria Thaís também. Agora, que novela ele fez, eu não sei, porque eu não sou boa de TV, mas eu sei que ele fez muitas novelas, sim. Mas participou ativamente da construção de muitas políticas públicas em São Paulo e em Santo André. Em São Paulo, agora, se eu não me engano, ele inclusive participou de uma ação que foi a criação do Plano Municipal de Cultura da cidade, né? Mas ele participou da gestão em Santo André do Celso Daniel, em 89, né? E que é a gestão que cria várias políticas de formação na cidade. Não só de formação, né? O Celso Daniel vai trazer um conceito, que é o conceito da cidadania cultural e da democratização da cultura. Então, da participação das pessoas na sociedade, na gestão, né? Então, ele que vai trazer os orçamentos participativos, ele que vai trazer... E a Escola Livre, ela nasce de uma demanda que a cidade tinha, porque a cidade tinha muitos grupos amadores, que se chamava na época, né? Você tinha o CTG, você tinha uma galera fazendo teatro amador, tanto que a cidade tem até hoje, em lei, mas nunca mais foi executada, um festival de teatro que chama-se FETASA, que era o Festival de Teatro Amador de Santo André. E a cidade movimentou durante muito tempo esse lugar
de um teatro que não era considerado profissional, mas que movia principalmente as comunidades nas suas pontas. E foi se entendendo que era uma demanda criar um espaço de encontro e formação dessas pessoas, inclusive para que elas pudessem atuar nas comunidades. Então, ali, nos anos 90, cria-se a Escola Livre, cria-se a EMIA. Eu sou muito filha dessas políticas, né? Eu fiz EMIA dos 11 aos 16. Escola Municipal de Iniciação Artística, que é uma escola para crianças e adolescentes. Nossa, onde fica isso? No Parque Regional da Criança. Ela também já foi no Parque Pignatária, ela tinha 2 sedes, mas infelizmente o Pig deixou de ser uma sede da EMIA e hoje você só tem no Parque Regional da Criança. E que eram políticas irmãs, pensando públicos diferentes, públicos adultos e públicos infantis e adolescentes, mas que tinham ambas essa prerrogativa da criação de um espaço em que você pensa o teatro, a arte, no caso, né? EMIA, são as várias artes, como um meio e não como um fim. Talvez tenha uma relação com isso, mas numa época em que até hoje, né? A gente pensa e elabora as pedagogias a partir do Paulo Freire, né? Não concatenou uma imagem na minha cabeça. Concatenou. Que bonito. O que é concatenar, Bico? Por favor. Concatenar é quando você pega assim, o K com o Co, com Catena tudo. Entendi, faz sentido. Eu gostei. O que seria uma arte que é por fim e o que seria uma arte que é por meio? Tem um exemplo? Da formação, eu poderia trabalhar, por exemplo, eu poderia abrir um projeto de formação em que o meu objetivo já fosse o produto. Que eles, por exemplo, como alunos, tivessem que elaborar um material artístico e a partir do momento que eles já entram, eu já sei o que eu quero deles e eu só vou conduzir para que eles sejam as pessoas que farão o processo. Eu tô na busca de um produto e meu objetivo é apresentar isso à sociedade, e eles só são elemento disso. Agora, quando eu penso o teatro como meio, eles são, eles e eu também, no caso, também já fui aluna, mas os agentes desse processo são as pessoas que eu quero discutir, debater, pensar e criar a partir deles e delas, e talvez a minha ferramenta para discutir com eles sociedade, pensamento sobre estruturas públicas, políticas, o que é ser e estar neste mundo em que nós estamos hoje, o meio que eu tenho para isso é o teatro. Então, a ferramenta que eu tenho de discussão, de criação, de análise, são as ferramentas do teatro. Poderia ser outra, mas a gente entende, dentro do contexto desta cidade, destas pessoas, das demandas que existem aqui, que o teatro é uma demanda, é um desejo pensar pelo teatro, né? E aí você vai ter ali 2 irmãos desse pensamento, pensando isso, que é o próprio Paulo Freire e o Augusto Boal. São 2 pessoas, o Paulo Freire na área da pedagogia e o Boal na área do teatro. Pensando essa articulação do teatro político, pensando essa articulação de uma pedagogia em que o ser que recebe a pedagogia não é uma pessoa, né, vazia. Ela tem uma trajetória, ela tem o território do qual ela vem, ela tem as vivências, as identidades dela, e é a partir daí que eu vou dialogar com ela, considerando inclusive quem eu sou, o meu território, a minha trajetória. E aí, acho que o que o João traz, principalmente, é que isso não é um lugar dado, né? A democracia não é um lugar dado, a gente está vendo que não é um lugar dado. A construção de um processo de diálogo, de autonomia, em que ela como aluna e eu como professora, a gente tem um espaço para discordar. Sim. Nem sempre é amoroso. Às vezes é na porrada. Não, brincadeira. Mas às vezes é dolorido, é um processo dolorido. E é sempre um retomar dessa construção, né? É sempre um olhar para se entender. Não são sempre as mesmas pessoas, os professores mudam, os alunos saem a cada 4 anos e entram a cada 4 anos. Você tem todo ano uma turma nova que entra. Então, esse palavrório todo aqui, ele de alguma forma precisa ser retomado e ele precisa entender o que é que se construiu naquele coletivo. Quando entram novas pessoas, que coletivo se tem, como se reconstrói.
Então, é sempre um caminhar em busca de. Né? As escolas livres, não só no conceito de arte, mas no conceito de pedagogia, elas nascem numa busca por uma quebra da educação bancária, da conteudística. Educação bancária? Educação bancária é um conceito do próprio Paulo Freire, que é essa ideia de que você senta aí e eu vou te fazer consumir as informações que eu tenho para te dar. Eu sou o ser detentor de informação e você é o ser esvaziado, esvaziado não, vazio de informações, então eu vou fazer você... Vai depositando. 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 É isso mesmo. E aí, a quebra da educação bancária, ela é feita de várias formas. O Paulo Freire é uma pessoa que vai trazer isso. Hoje a gente conversa muito com a Bell Hooks na Escola Livre pela relação que ela tem com um olhar para as mulheres. Bell Hooks é uma pensadora norte-americana que vai falar um pouco... Acho que ela é filósofa, cientista social norte-americana, que vai fazer uma conversa com o Paulo Freire num livro que se chama Ensinando a Transgredir? Isso foi um pedido de socorro. Ensinando a Transgredir, Educação como Prática Libertária. Prática libertária é um conceito do próprio Paulo Freire. E aí as escolas livres, elas são uma propositura que nasce dessa construção, né? E vem para Santo André num momento muito específico de uma política. Então, quando a Amanda fala assim, todo ano corre o risco de fechar, é porque ela nunca virou lei. Ela já foi fechada uma vez, ela é inaugurada em 90, fechada em 94 e reaberta em 97 por uma mudança de gestão. E desde que ela foi reaberta, ela nunca foi fechada, mesmo com gestões que deixaram ela acontecendo, mas sem olhar muito para ela, né? E por que ela nunca virou lei? Então... Faz um telefone. Então, uma pergunta. Então, Por que ela ainda não virou lei, hein? Então, Santo André. É uma pergunta aí. Uma pergunta, né? Pra Pra se deixar fazer. aí, né? Mas eu tô fazendo para vocês. Mas é uma coisa que a gente sempre tenta. Infelizmente, nós não somos os criadores de lei ainda, né? A gente pede por elas, mas... Amanda Barcelos, vereadora. Vereadora. 2024. É isso. É uma questão. De também por que ela sempre tá... No limbo. Né? No limbo. Por que nunca olham pra ela? Pelo que você falou, ela tava sucateada mesmo, né? O prédio tava... Sim, eu mesmo que sou morador, né, da cidade, antes de conhecer, né? Você mora onde, João? Parque João Ramalho. Parque João Ramalho. Isso. E você mora onde? Vila Assunção. E você, Lígia? Parque João Ramalho, a gente é vizinho. Vizinhos. Antes de eu conhecer a Escola Livre mesmo, eu passava algumas vezes, né? Passava algumas vezes na frente dela e parecia um lugar abandonado. Assim. E... Você pode descrever pra gente, assim? Por exemplo, sabe aqueles tetos de vidro que alguns lugares têm, né? Quebrado, por exemplo, né? O mato, por exemplo, algumas plantas que tem na frente da escola, né? Não eram bem cuidadas, né? Algumas vezes a gente cuidava bastante, para falar a verdade, né? Os alunos, a gente fazia um trabalho para cuidar, né? O máximo que a gente podia. A escola, por exemplo, tinha vez que não tinha papel higiênico. Não tinha porta no banheiro. Sim. Não tinha... Produto pra gente lavar os figurinos. Não tinha nem quase funcionário, né, João? Pra lá dentro. A pintura descascando. Enfim. Funcionário não sendo pago. Não só da escola, mas dos lugares de cultura da cidade inteira. Rato, barata. Eu já vi barata, assim, sabe? Mas a gente lá dentro, a gente sempre teve o cuidado de manter por nós mesmos, assim. A gente fazer mutirão e fazer limpeza. De cuidar da horta. É uma coisa mais... Tem uma horta? Na frente da escola tinha um jardim. E aí o mato começou a tomar, né, a escola. E a gente fez um sarau que a gente arrumou, né, plantou lá.
para ficar mais visível, assim. Não tinha um letreiro avisando que tinha uma escola. Inclusive, na reforma, não está escrito que está reformando a escola livre, assim. Lá não tem o local que lá é a escola livre, lá é reformando Conchita de Moraes. E aí fica invisível também a escola. Por isso que você falou da escola em trânsito, foi trânsito? Isso, a escola o território em fluxo. Território em fluxo. Isso. Não colocaram, então, que o espaço de vocês está sendo reformado. Colocaram que o espaço da escola livre, colocaram que o Conchita está sendo Isso, não colocaram que é nada lá de escola livre. Antes, né, tinham aqueles... Uma boa pergunta para se fazer para o poder público. A gente queria saber por que não foi colocado que o espaço... Né? Respondam, por favor, nos comentários, a gente aguarda. Antes, né, tinham aqueles pilares, né, triangulares, azuis, que tinham o nome da Escola Livre de Teatro, né? Eram os totens, né? Os totens. E aí, com a reforma, eles tiraram, assim. E pra gente isso um significado muito grande, né? Com a reforma, né, no início da reforma, na pós-pandemia, né? Entre muitas aspas, né? Mas com a retomada das aulas presenciais, né, a gente teve que mudar de lugar presencialmente, né? A gente ficou no Parque Pignatari, né? Onde é a sede da Escola Livre de Cinema e Vídeo. Que também é outro equipamento cultural abandonado lá. Mas pera, então Santo André tem mais de uma escola livre? Sim. 3. Espera um pouquinho. Antes de vocês contarem mais dessas outras duas... Esse babado. Porque eu já estava aqui chocado com a tal da EMIA, né? Porque tem uma LT, uma EMIA e ainda tem uma... Qual que são as outras duas? Escola Livre de Cinema e Vídeo e Escola Livre de Dança. Pessoas, olhem isso. Qual que é a cidade aí que tem 4 equipamentos públicos de ensino de artes financiado pelo poder público? Mal financiado, né? Pelo que eu tô vendo, né? Não tô entendendo. Também tem alguns outros territórios de cultura, né, na cidade. Por exemplo, é o Céu Jardim Ana Maria e Céu Jardim Marek, né? Que também tem atividades de teatro, aula de violão e... Você vai me contar tudo isso, mas antes disso eu quero saber se vocês aceitam uma porção. Olha, podia ser uma porção de verba pública. Nossa, bem cheia. Podia ser a liberação da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo pra gente, mas a gente aceita. Uma porção de fritas? Pode ser. Então eu vou lá buscar essa porção de fritas enquanto vocês contam pro Bi sobre esses outros equipamentos maravilhosos aí. Já volto. Vou lá. E aí, então são 3 escolas livres. Isso. Teatro, Isso. dança e cinema e vídeo. Isso. Tá. E é tudo junto? É separado? Como é que isso funciona? Em 90, a Escola Livre de Teatro é fundada junto com a EMIA, dentro dessa perspectiva de públicos, né, de faixa etária. Eu não vou saber os anos. Eu sei que depois vem a Escola Livre de Dança. Acho que a Escola Livre de Dança, se eu não me engano, está com uns 15, 17 anos, alguma coisa assim. E ela fica hoje no bairro Jardim Bela Vista. Ela é mais central, né? Em comparação com a gente que está mais para periferia, nem tanto. E a Escola Livre de Cinema e Vídeo é a mais recente, acho que ela tem 9, alguma coisa, eu não vou saber, posso estar errando feio as datas das outras escolas, mas elas vêm dentro da ideia da política da Escola Livre de Teatro, mas em outras políticas, então não são escolas que têm a mesma coordenação, a mesma pedagogia objetivamente, mas elas estão aí pautadas pela ideia de livre. Em algum lugar dentro das suas linguagens, respondendo ao que esse nome traz, né? Eu acredito que tem uma coisa quando se cria uma política pública que tem a sua importância e que reverbera nas comunidades a sua importância, mesmo em outros governos, mesmo em outras lógicas, se entende por bem que elas têm sentido, né? E que elas estruturam possibilidades de políticas para a cidadania, né? Então, acho que nesse sentido se criam as outras escolas livres. E sim, Santo André tem esse mérito
de ter 4 escolas de formação que se chamam escolas, né? A questão é entre você ter uma escola e você de fato estruturar como escola, porque eu acho que o grande barato de estar na escola livre é essa medida entre ser escola e aí você pensar a escola dentro de uma ideia de ensino regular e o que é esse espaço de formação, mas extremamente atrelado a uma ideia de cultura que tem as suas, usando o livre, né, suas liberdades no sentido de poder pensar outras formas de agir, assim, né? Que dentro da estrutura da educação estão mais fechadinhos, né? Mais dentro de uma caixinha, assim. Então... Chamado MEC. Chamado MEC. Exatamente. Mas eu ia perguntar justamente isso. Então, vocês vão se formar quando? Então, pretendemos, eu entrei esse ano, são 4 anos. A gente tá em qual ano? 2022. 2022, 2023, 4, 5. 2025. E você? Eu tô no meu 3º ano, meu 4º ano que vem, né? Deus do céu. E... e pretendo fazer esses 4 anos, mas talvez eu faça um a mais por conta da pandemia, mas o foco é 4. E vocês vão sair com um DRT, certificado na mão? O certificado da escola, Um né? certificado. Mas o DRT, que é o registro de autor, por exemplo, não. Porque, como a Lídia já falou, DRT. Fiquem à vontade, especialmente pra vocês. É DRT, né? O registro de atuação, né? Por exemplo. Nossa, eu não faço ideia do que significa a sigla. De registro... Não. Não, Tipo, tô falando que é... DRT, Direito Então. do Registro, Trabalhista? acho que deve ser. Sei lá. Então, Mas Vocês quando... estão falando, eu acredito. Não sei. a professora é Quando eu ela. terminei a escola, com o certificado da escola, eu fui ao Sindicato dos Artistas e eles emitiram... Eu passei por um Artista processo. tem sindicato? Opa! Opa! Olha. Tem que ter, né? Tem que ter. Artista, a partir do momento que ser artista é trabalho e é função, né? É trabalho pra caralho, a gente trabalha pra cacete. Nós somos Artista criadores de trabalha. imaginário. Nós somos criadores Artista de trabalha, imaginário. Nós Imagine. somos criadores. Repete isso, por favor, que isso foi muito bonito. Nós somos criadores de imaginário. Criadores de Olha imaginários. isso. Isso foi muito Olha lindo. que trampo. Uma salva de palmas. Muito bonito. E artistas trabalham. E trabalham muito, né? Trabalho. Muito. Mau rolê. É porque pra você dar conta de criar, você tem que produzir aquilo que você vai criar. Você tem que estruturar aquilo que você vai criar. Você tem que dar conta de um coletivo, às vezes de um espaço, às vezes... O que você quer dizer com produzir e estruturar? Para fazer esta batata frita, É um bom exemplo, tá É um bom gostoso. exemplo. É um bom exemplo. Ju chegou aqui com uma sacola, a batata estava congelada, ele precisou ir ao mercado, ele precisou de um dinheiro para ir ao mercado, ele precisou... Eu cortei cada uma dessas batatinhas na mão, só tá pensando. Ele precisou do transporte para ir ao mercado. Ele se organizou no dia dele para poder ir ao mercado. Gasolina. A gasolina, o transporte, Que, etc. Chegou aqui, ele organizou dentro do tempo da produção, da gravação, o tempo da fritura da batata frita. Tô brincando com essas metáforas da batata frita, porque para você ter uma escola de teatro em pé, vou usar agora a metáfora da escola, coisas precisam ser feitas no dia a dia para que ela aconteça. Desde organização do espaço, limpeza, abertura ou não de fechamento de seleção, Permanência. organização das permanências dos alunos, pensamento do planejamento, planilhamento. Tudo isso entra no contexto da produção de uma escola, de um grupo de teatro. Você quer montar uma peça, você vai ter que pensar o cenário, você vai ter que pensar o figurino, você vai ter que pensar como é que você paga para os atores estarem no dia a dia do ensaio, como é que tem transporte para eles irem, você vai ter que entrar em contato com alguma prefeitura para pedir. Isso tudo é a produção. Então, não é uma coisa que, eu fiz uma peça divertidíssima aqui, quero que vocês vejam, viu? Quem vai ver, né? Você precisa produzir para que as pessoas possam ir.
Então, é muito difícil um artista que consegue estar no meio artístico sem pensar... tem muita gente que fala assim, não, eu não gosto de produção. Mas se você vai conversar com a pessoa, você vai falar, não, essa pessoa produz. Às vezes a pessoa produz assumindo que produz, às vezes a pessoa produz assumindo que produz, mas não recebe pelo que ela produz. E às vezes a pessoa é de fato uma produtora, trabalha e recebe por isso, né? Então, sim, dá trabalho fazer teatro, dá trabalho estudar numa escola de teatro, ter a disponibilidade, ainda mais de escolas que não têm, e aí eu falo no plural porque conheço outras, uma estrutura de permanência oficial, de bolsa, de transporte, de alimentação. Psicológico também. De psíquico, de mediação das relações, então... Peraí, são muitas coisas. São. Então, vamos... Eu gosto de deixar as coisas em miúdos. Qual a batata mais difícil que vocês já fritaram? Cada um. Eu acho que ela tá... Na vida ou na escola? A vida não é uma escola? Mas é livre? Tem teatro? Tem teatro? Com certeza não. Eu acho que a batata ela não tá sendo frita no momento, ela tá assando bastante. Assim. Eita! Eu não diria que eu tô fritando, mas ela tá assando bastante. Você tá cortando óleo, gordura... Tá. Ela tá assando. Tá mais leve, mas tá leve. mais quente também. Mas tá mais quente. A batata tá assando. Pra onde vai essa batata quente aí? Então, tem que jogar na mão de alguém, né? Que consiga segurar essa batata. Que resolva fazer com ela. Que resolva, né? O que fazer com ela. Fazer um purezinho, um escondidinho gostoso pra gente. Escondidinho não, mas né? É que eu me lembro, batata quente queima a pessoa, né? Então tem que estar bastante preparado pra segurar ela, né? Não sei. Né? Olha. Deixa aí, ó. Deixa aí. Deixa aí. E quais as batatas de vocês, João e Lígia? Os olhares. Eu tenho a impressão que a escola, a batata frita dela queima nós, lindamente, Nossa. assim, a gente queima mesmo. Na minha formação, a gente teve uma música de espetáculo de formatura que era Se Fogo Não Queimasse, Eu Tomava Banho de Labareda. Não, é verdade. E essa música acho que diz muito, assim, da escola. Porque é isso, você tá o tempo todo se queimando dentro dela, mas ela mesma tem qual é o nome daquela folha que se usa pra queimadura? Babosa. Ela mesma tem a babosa plantada no jardim, assim. É o morde e assopra. Não sei se é morde e assopra. Não. Então queima e cura? Fica melhor o queima e fica cura? melhor, assim, porque morde e assopra pra mim tem um lugar Do agressivo, do né? agressivo. E não é isso, Não é. assim. A escola, ela queima porque tem vida e vidas, assim. Eu acho que a batata mais difícil mesmo de assar e de fritar é a da relação com a perspectiva pública. E não é foda, assim, porque a gente acaba confundindo muito a coisa. Quando a gente fala da esfera pública, parece que a gente tá atacando as pessoas que trabalham nela. Isso não é real. A gente sabe que é estrutural. Óbvio que tem quem deu sim na perspectiva da luta e tem quem já trabalha com a lógica do não, né? Isso muda muita coisa. Mas, pra mim, nesse momento que eu tô nesse lugar da escola, o mais difícil mesmo é esse. Porque no dia a dia da sala de aula é sempre um olhar do ponto de vista pedagógico e a gente tem que ir entendendo que é uma construção. Agora, quando a estrutura ela vai, né, te maltratando, assim, aí é difícil. É difícil porque desmobiliza, né? É um lugar que nos desmobiliza e aí você precisa da coletividade. E aí, quando eu digo da cura, a escola tem a coletividade. Ohana quer dizer família. Família quer dizer... Ela tem essa coisa bonita, assim, de que, de repente, ela mesma cria ali uma estrutura que faz tamo junto, sabe?
você não tá sozinha nesse rolê. E aí que potencializa, que você fala, nossa, de onde veio isso? Que bonito, vamos aí, assim. Então, é isso, assim. E é difícil, né? Parece que a gente tá falando umas coisas esquisitas, assim. Parece que tá dentro de um ambiente muito louco. Não, eu tô achando esquisito. Mas a gente é mesmo, assim. Nem me dou mais. Né? E a sua batata? E a sua batata? Putz, a minha batata nem sei onde tá. Esqueci a batata. Eu acho que tá na terra ainda lá, sabe? Será que eu desliguei o fogão? Será que você sim. Será que essa batata cozida já virou uma polenta? Não sei. Um purê. Um purezão, pô. Saudade. Mas é bonita a imagem de que ela ainda tá na terra, né? Nossa, que poético. Batata da terra. Você é ator? Você Não, é chato, Você faz precisa fazer teatro. teatro. Acho que eu devia. Né? Tem algum lugar que vocês recomendam, Eu assim? ouvi falar de uma escola de teatro. Da hora. Santo André. Vai lá no Conchita, procura lá no Conchita Bar mas e reclama. Tem que ir talvez Onde é Santo não André? tenha. Nunca ouvi falar. do lado de Mauá. Ali. Do lado de Mauá. Não tá facilitando. Mas... Nossa. Eu acho que... Nessa perspectiva, né, de um estudante aqui agora... É muito das relações, assim, sabe? De quem vai, de quem vem, de quem fica, quem finca, né? E... Muito também... Ok, até que momento eu seguro a mão dessa pessoa e até que momento eu solto, sabe? E o que o coletivo inflige a mim, mas o que eu inflijo o coletivo é muita treta. Olha, muita treta. Que batata filosófica. Batata filosófica. Batata filosófica. Batata dá pra fazer muita coisa. Mas a muita treta, ela tá sempre bastante associada a uma escola que tá dentro Sim. do mundo. Não necessariamente uma treta ruim, assim. Não. Não, É, treta. mas como Treta que a no escola ia sentido estar fora difícil. do mundo? Não tá fora, mas eu acho que existe, às vezes, um processo de blindagem do pensamento escolar. E aí, de novo, amplio o termo escolar pro termo do ensino regular como um todo, né? E eu sinto, não vai ter jeito, né? Eu vou ter que falar. Eu saí da escola livre, eu me formei em 2008. Olha. Confissões! Joga aí, galera. Faz a conta. Polêmica! Você tinha quantos? Aí é sacanagem. Eu tinha 9 anos, queria deixar bem claro. Eu tinha 7. Humilhação. Eu tinha 5. Em cada coxa. E braço. Mas olha só. De carreira, né? Ninguém percebe, vai. E aí eu volto em 2019 para a escola, né? Para o núcleo de iniciação teatral. São escolas completamente diferentes. No pensamento, na pedagogia, no corpo docente. Como assim? Porque é um território em fluxo. Porque é um território em fluxo. Porque eu vivi uma escola eurocêntrica, brancocêntrica. Eurocêntrica e brancocêntrica. Vivi porque o teatro que se fazia nessa época. Não, mas o que é isso? O que é isso? As referências de estudo de teatro, de ideia de teatro, era o teatro grego como origem. E é isso. Enfim. E aí, Só o teatro grego que existe no mundo, então. Não só o teatro grego. Aí o teatro grego como origem, o teatro europeu como desenvolvimento, assim. E os pensadores de um teatro branco, né? As referências de um teatro branco. Teatros maravilhosos que foram feitos por aí, teatros políticos. O próprio Bertolt Brecht era uma puta referência na época da minha formação. Quem é esse? Ixi. Morreu, filho. Morreu, ponto. Cara, legal. O cara é gente boa? É gente boa, já morreu. Um alemão, Alemão. que fez um teatro para o proletariado. Tô resumindo bem, gente do céu. Mas, e que vai trabalhar com as peças didáticas, o teatro feito para construir pensamento e cidadania. Então, ele era uma grande referência. Não estou dizendo que era uma referência ruim, né? Até hoje ele Mas é não é a referência. única, né?
Mas ele não é a única, né? Eu acho que hoje o que a gente tem é uma desconstrução, e essa desconstrução, ela não vem porque a escola deu um start e falou. Veio da treta. Veio dos conflitos, Sim. inclusive, Veio dos conflitos. né? Inclusive internos. das autonomias dos alunos, assim, dos aprendizes. Quero saber mais dessas tretas aí. Onde foi que o caldo Arrasta pra entortou? cima. Arrasta pra cima. Onde foi que o caldo entortou? Ah, eu não sei, eu não tava lá. Bom, eu já cheguei com o caldo totalmente pronto. Não sei se pronto, mas Mas já tava tava ali, tava com uns temperinhos bons ali. Já tava com os temperos. Eu acho que a gente ainda tá entornando, né? Tá, acho tá. que... Ah, então essa é uma boa pergunta. Qual era o tempero... O que tem diferente no sabor da escola que você encontrou em 2018? Sal. Eu diria que hoje nós temos um jeito de descolonizar o pensamento, que é o que a gente fala muito nas aulas, assim, que é essa questão do teatro branco, né? Da gente tirar ele como origem, descolonizar esse pensamento nosso, que o teatro é assim, e pesquisar outras referências, assim. Total. Me dá um exemplo dessas referências que vocês pesquisam fora. A Leda Maria. Quem? Ai, gente, pelo amor de Deus. Estou estudando agora. Leda Maria é uma escritora, dramaturga, né? Me ajuda. Que ela fala muito sobre esse descolonização do pensamento. Dessa coisa da gente pensar fora, assim. Pensar fora disso e buscar outras referências para nós do nosso corpo. Tirar essa ideia de tempo linear que a gente tem, sabe? E pensar numa coisa mais espiral, sabe? Da gente olhar como um todo, assim. E pensar na África como um centro, assim, também. Não só... Nossa, a gente que tá acostumado só a olhar aquele mapinha com a Europa no centro, né? Que legal. Tirar esse pensamento. A África no centro eu até consegui visualizar, assim, olhando o mapa mundi, mas o que é o tempo em aspiral? Ai, nossa, você achou estranho antes? Agora é uma loucura. Pensar... a gente tem um pensamento de uma coisa sempre linear. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Sim. E a Leda traz uma coisa que é pensar o viver encantado. Não pensar nisso, sabe? Nessa coisa que a Lígia traz também de... Você entra na escola, você tem as matérias, você se forma, enfim. Pensar espiralar não é isso, sabe? É pensar no movimento. É pensar que você pode estudar Brecht, mas você pode estudar outras referências também, que ao longo dos anos foram apagadas. Enfim, pelo racismo, pelo machismo, por outras questões. Então, a Leda, a gente está estudando ela porque o pensamento da escola é esse, assim, também, sabe? Com novos corpos na escola também, pensar outras formas de fazer teatro. Novos, você fala de idade? Tipos Não. de corpos. Outros tipos de sabores, de Cores. culturas e cores. Teores alcoólicos, entendeu? A escola Fala em mais. 2018 instaura o processo de ação afirmativa na seleção. Então, Tipo a cotas. gente passa, exatamente, Tá. cotas. E aí a gente passa a ter 50% das vagas destinadas a pessoas pretas, pardas, indígenas e pessoas trans. 25% das vagas destinadas a moradores da cidade de Santo André, porque a escola tem um momento de um certo afastamento da própria cidade, porque ela ganha um boom e uma visualidade que você começa a ter uma procura muito grande de pessoas de fora do estado. Então, a cota para a cidade de Santo André também é importante, não à toa hoje nós três somos daqui, estamos aqui. Mas as ações afirmativas, elas mudam bastante. A minha turma tinha pessoas pretas, mas a minha turma, por exemplo, não tinha pessoas trans. Aliás, eu não convivi como aluna na Escola Livre com pessoas trans. Isso em 2000.
8. E a gente Desculpa, fala- não Eu foi decorei, intencional, foi não foi 8, foi intencional. 2008. E a gente fala Não, mas isso eu digo também. isso porque são 15 anos, né? São 15 Total. anos. E a gente para pra pensar, tipo assim, que em 15 anos como transforma, né? Um espaço desse e como o mundo se transformou mesmo, né? E aí imaginar que hoje, né? A escola tem essas ações e consegue colocar... A própria, né, ela cita a Leda, a própria referência de uma mulher preta, brasileira, dramaturga, como referência na escola e não um homem branco alemão, diz muito, né? Total. E ela falou da Leda, mas acho que também a gente pode falar bastante da Conceição Evaristo, não apenas beijo, como... Conceição Evaristo. Quem é Conceição Evaristo? Não conhece Conceição Evaristo? Quem é Conceição Evaristo? Quem é Conceição Evaristo? Quem é Conceição Evaristo? Um grande nome. Gente, Casta. alguém sabe quem é Conceição Uma Evaristo? grande É escritora uma grande preta escritora. brasileira, maravilhosa, tem livros incríveis. Depois eu te passo um livro dela, pode deixar. Acabou Tá de bom. assumir uma encarregatura na USP, Ô, na louco. cátedra de letras. Eu não vou saber que eu não manjo tanto esses nomes, mas foi um encontro super bonito, ela assumindo essa cátedra para trazer para dentro da USP as provocações das narrativas negras, né? Mas ela vai ter um termo que eu acho que, para além de falar sobre as negritudes em si, para dentro da escola, acho que reverbera num lugar que é... Ela fala sobre as escrevivências. E que é um deslocamento que tem mexido, inclusive, as universidades e as academias, de que a gente precisa ficar estudando algo que está fora de nós. Então, se antes... E não que, na minha época, por exemplo... Da minha época... A gente... o espetáculo que a gente criou foi uma criação coletiva, não foi? A gente não montou um texto pronto. Ah, na escola se cria espetáculos. Cria-se. Massa. É importante, porque faz parte do processo da aprendizagem do ator, ele poder elaborar um trabalho, né, artístico. É que a gente não começa com uma ideia de... isso que eu falei já no começo, né? Se cria... O professor chega e fala, vamos criar isso, vamos montar esta peça. Vai se constituindo na relação com o grupo aquilo que se deseja criar. Mas eu acho que cada vez mais, a partir dessas referências, a gente vai olhando para quem são esses corpos que estão na sala de aula e a partir deles o que é que a gente cria, né? Não só os corpos, mas entendendo o corpo no seu contexto amplo, né? Corpo, mente, manifestação de desejo, desenho, dança. Sim. O que isso traz, né? Então, quem são as ancestralidades dessas pessoas? E aí o espiralar também está nisso, né? Isso também vem até num Que vem antes de lado... mim, que vem depois de mim. Sim, isso vai até um lado não só da parte dos aprendizes, mas também dos mestres, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma membro da coordenação, que é a Terrena, né? Beijo. Amamos você. Beijo, a terrena. Ela é uma travesti, né? E dramaturga, né? Isso. Incrível, sim. Maravilhosa. Também já foi professor, né? De núcleos da escola, né? E é isso, assim, como a gente... Ok, a gente quer que essas corpos diferentes entrem na escola enquanto aprendizes, mas aí a gente precisa também que os mestres também deem essas aulas, né? Sim. Também façam parte da escola, né? Tanto docente quanto discente. Tanto né? indecente. Também. O decente e o E o indecente. indecente. Isso. Eu tô no indecente. E tanto que, por exemplo, 4 dos mestres, né, são racializados, né? Tem o Luciano, Janete e Paloma, por exemplo. Incríveis também, beijo. Não, dos mestres. Também tem o Judson, né? É nordestino, né? E aquele cara, quando ele começa a falar, assim, você só senta e vai. Deixa ele falar, porque muita ideia, assim. Também tem a política dos próprios alunos, né? De autonomia, que também vem da parte disso, dos mestres de coordenação, né? Fazerem parte dessas racialidades, né? E corporeidades. Por exemplo, do Fórum Preto, né? Que é algo dos alunos e sempre 2 vezes ao ano tem o Fórum Preto, né? Tem o Articula Preta, que são os membros que fazem esse fórum, que organizam esse fórum, né? Inclusive, a gente teve no meio do ano, né? Em qual data mesmo?
Data exata, eu não sei. Eu sei que foi julho. Julho. Acho que foi 15 de julho. Uma coisa assim. Deve ter sido, por aí. E algo organizado pelos alunos, assim, né? Inclusive, temos outras coisas organizadas pelos alunos, tipo um festival que vai acontecer, né? Festival Dona Beth, né? Festival Dona Beth? Isso, Dona Beth, que é... Quem é Dona Beth? Uma mulher incrível. Ela já estudou também, né? Ela também estudou na escola, não? Ela foi vivendo a escola na sua integridade conforme ela trabalhava na escola, né? Então ela acaba fazendo... Mas é difícil chamar ela de aluna, né? Porque ela se envolve com o núcleo de máscaras porque ela tem uma sabedoria das mãos e da artesania. E aí ela acaba fazendo uma brincante das máscaras, né? Mas é uma pessoa que era a responsável pela encarregatura do teatro e que acabou cuidando... ela ainda está nesse cargo, ela está afastada por um motivo de saúde, mas ela acompanhou os 32 anos da escola, assim, a gente brinca que ela é a guardiã da escola, porque na época desse fechamento, né, da escola de 94 a 97, ela deu um jeito de esconder várias coisas da escola. Olha. Isso tá gravado? Vai sair em algum lugar? Acho que isso já é sabido. Pelo universo, assim, já passaram alguns anos. Se não é agora, a gente assim. está no boteco. Escondeu o quê de quem? Documentações, históricos, coisas que arquivos dão que seriam, conta da história da escola. Que sejam perdidos. Então, ela sempre foi muito guardiã dos materiais da escola, do cuidado da escola. E foi construindo uma relação com os alunos, com o dia a dia, que é de afeto, né? A escola é um lugar de afeto. Apesar das dores, ela é um lugar de afeto, assim. Muito afeto. Salve Dona Beth, um grande beijo pra Dona Beth, então, matriarca aí da Escola Livre de Teatro. Dona Beth, queremos você aqui. Queremos você aqui na mesa do Boteco Criativo. Mas daí o festival é em homenagem a Dona Beth. Isso. O nome, sim, né? O festival vai abrir inscrições, né? Não sei quando vai ao ar, então talvez já tenha aberto ou fechado. Aí, né? Não é culpa minha. As pessoas podem assistir também. Sim, vai... Pessoas podem se inscrever, né? Quem já foi ou é da escola, né? Tanto individual quanto no coletivo, né? Mas pelo menos tem que ter passado ou estar na escola, né? Tanto em formação, que é o ciclo de 4 anos, quanto nos núcleos ou terreiros, que são de 1 ano só. Um integrante do grupo, né? Pelo menos um. Todo. Uma pessoa. Terreiros de estudos. Aí... Explica aí. Na pandemia, né? Eles foram criados na pandemia. Foram criados na pandemia e a gente decidiu mantê-los por enquanto. Mas a escola é dividida no núcleo de formação de atores e atrizes, que tem 4 anos de duração, 5 vezes por semana. Núcleos de pesquisa, todos com 1 dia por semana, por 1 ano. E esse ano, na pandemia, entendendo o contexto de fragilização mesmo dos alunos da formação, as formações abriram o que foram terreiros. Então, eram módulos de 5 encontros, em que as pessoas, os alunos tinham obrigação de participar, os alunos da formação, mas os alunos que não eram... Mas a gente abria vagas para os terreiros, então outras pessoas podiam estar e compor. E a gente usou esse termo de terreiro dentro de uma ideia de aquilombamento mesmo da escola, né? De um lugar de encontro, de cuidado, de cura, dentro desse contexto da pandemia. Tem a ver com aquele tirar da eurocentricidade que vocês Sim. tinham falado. Também. Antes, que legal. Sim. E aí, no final de 2021, a gente faz um teste de um terreiro mais longo, de 6 meses, que é o que dá start para o que hoje é um projeto de formação, que é o Composteira. E esse ano a gente decidiu manter o termo terreiro mais presencialmente e mantendo 1 ano. Só que a gente são 3 terreiros que a gente tem hoje e a gente nomeia eles como terreiros, entendendo que eles se permitem uma outra perspectiva pedagógica. Então, você tem 2 terreiros que são de 2 vezes por semana, que é uma coisa que a gente já não tinha há um tempo na escola, e um terreiro que tem uma troca de professores. A gente está chamando de uma certa
ocupação de um coletivo artístico. Então, a gente teve 6 meses de aula com o Terreiro de Teatralidades Pretas. Então, a gente teve 6 meses de aula com o Saloma Salomão, que é um mestre da história e Um do grande teatro. beijo para o querido mestre Saloma Salomão. Saloma Salomão, queremos você aqui na mesa do Boteco Criativo. Acho que é um dos poucos que merece o nome de mestre, né? É um nome que ainda ronda a escola, os mestres e os alunos, porque quando se criou, os mestres e os aprendizes, né? Porque quando se criou a escola tinha uma ideia de desconstruir a ideia de aluno, porque aluno é a pessoa sem luz, e aí não se queria isso. E mestre é um termo trazido pelo Paulo Freire também, mas que hoje a gente questiona a ideia de mestre, mas ela ainda está lá, né? Mas o Saloma eu acho que é um que a gente... esse é mestre. Esse é mestre. Dentro de uma ideia de mestre, o Saloma é um mestre. E agora estão ocupando esse lugar do Teatralidades a Aixa Nascimento e o Jair Oliveira, que são do Coletivo Negro, dentro dessa ideia de uma experimentação de uma outra presença de professores que não seja essa continuada e tal. É isso, os terreiros. Que maravilha. Então, a escola hoje tem 3 formações, 11 núcleos e 3 terreiros. 11 núcleos, 3 formações e 3 terreiros. Isso. E dá mais ou menos quanta gente isso na escola? Mas... Peraí que eu vou abrir as perguntas. A gente sempre circula numa média de 200 a 300 pessoas dentro dessa escola. Eu acho que a volta da pandemia, ela tá sendo um sustinho para todo mundo. Deu uma reduzida. A permanência tá difícil. Em vários âmbitos. No psicológico, no financeiro, na demanda de trabalho. Então, muita gente que não está sabendo dizer não para trabalho porque medo do que a gente viveu, de precariedade. E a própria... Isso que foi narrado, que é a transição da escola, esse não fixar o chão. Essa incerteza de onde é a aula, de como vai a aula, né, também prejudica o processo, né? Então, mas eu quero crer que isso é passageiro, assim, que aos poucos a gente vai se reencontrando nos tempos e nos desejos de permanência, assim. Legal. E forçar também, né, a parte que você falou de financeiro, porque uma coisa que a gente não comentou antes, né, mas por a gente não ser licenciado pelo MEC, por exemplo, a gente não tem o passe de estudante. Né, isso para pessoas que ficam de segunda a sexta-feira, né, estudando é uma paulada nas costas, assim. Eu mesmo que sou morador de Santo André, para mim já é difícil, sabe? E pensar que tem pessoas que não são de Santo André, que não pegam só um extremo ônibus. sul de São Paulo. Exato, que pegam um trem, metrô, ainda pega mais um ônibus, sabe? Gasta por dia, sei lá, R$30 de transporte. Fora alimentação, né? Que tem muitas Isso. pessoas que vêm de trampo, né? Então a gente precisa... Mas a gente sempre tá tentando, né, se ajudar, mas é complicado. Queria fazer uma pergunta para vocês. A gente tá chegando ao fim do nosso episódio, infelizmente. Queria ficar com vocês mais umas horas aí, tomando mais suquinho, mais umas aguinhas, comendo mais uma porção de batata. Mas se toda essa coisa linda que vocês falaram desse lugar maravilhoso aí, cheio dessas pessoas aí que transformam, transveem, se isso fosse uma bebida, o que teria nessa bebida? Putz. E pra quem vocês serviriam ela? Nossa. Essa vez não fui eu. Eu acho que é alguma coisa com limão. Porque, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de coisa cítrica, assim, no geral. Né? Limão, abacaxi, laranja, essas coisas. Né? Laranja. E coisa cítrica não é todo mundo que gosta, assim. Sim. E laranja mesmo, por exemplo, tem laranja que é mais doce ou mais azeda. Então, varia, sabe? É do gosto da pessoa. Algo com limão. Uma caipirinha, talvez? Eu não bebo Então, um suco de limão. ou de laranja. Uma limonada, uma laranjada, assim. É. Olha, minha avó fazia suco de laranja com limão. É muito gostoso. Já tomou? Já. É muito bom.
Eu acho. Pra quem? Não era pra quem? Não tinha que dizer pra quem? É, pra quem? Ah, Pra quem pode ser subjetivo aí. Pode. Se a vida te dá limões, você faz uma limonada e... Dá pra Beyoncé. É uma referência que eu não sei. Não, é Lemonade da Beyoncé. Beyoncé, um beijo pra você. Beyoncé, queremos você aqui. me contrata. Temporada, por favor. O que será que ela bebe? É daqui que você... Lemonade. Pra quem eu daria, nossa, eu não sei. Acho que... Não sei, colocaria assim, em uma mesinha no meio da rua, Uau. sabe? Aí, quem aguentar vai. Decidem. Quem aguentar, vai. Um suco de limão, hein? Quem Um aguenta? suco de limão. Forte. Forte, não? Suco de limão forte. Forte. Bastante limão. Bem Bem encorpado. azedo. Eu acho... Eu sou a última romântica, né? Um vinho. Nunca vi eu sagitariano Não. romântico, Vinho mas... de... Não me spoil. Bem Dionisíaco, Bem teatral. Beckett. Não, eu acho. Seria água. Eu vou explicar. Água. Água. Com gás, sem gás? Não, Com água. gelo? Não, água. Água. Água natural. Do Tietê ou... Não, água Pura. potável. Potável. Porque eu Importante. acho que a escola... Tá precisando? Não, mas eu acho que a... Também. Eu acho que a água, ela, assim como o teatro e a cultura, ela tem que ser um acesso para todos, sabe? E a água, ela nutre, ela é uma coisa que a gente não vive sem. Então, seria água por esse motivo, que eu acho que a cultura e o teatro tinha que ser a água de todo mundo. Uau. Você serviria pra quem essa água deliciosa? Eu maravilhosa? serviria, que eu acho que uma pessoa que precisa muito entender isso. Posso falar? Por Posso favor. soltar a braba? Manda braba. Seria pro nosso querido prefeito beber essa água e se encantar pela cultura e pelo teatro que a gente faz. Então Que os convidamos, nossos artistas, que os artistas de Santo André faz, né? então convidamos o prefeito Paulo Serra para vir tomar um copo dessa água da cultura e entender o valor desses territórios, dessas escolas, desses espaços que elas ocupam. E você, Lígia? Cariri com mel. Cariri com Tinha que ser. Cariri que com mel. delícia. Eu achei que ela ia jogar uma coisa assim também, sabe? Tipo... Eu pensei que ela ia escolher vinho. É. Não, ela foi lá no boteco. fudendo. Adorei. Eu bebo vinho, mas não é isso. É cariri com mel, porque é isso. É o que eu falei, é o fogo e a cura, né? É o queimar e o adoçar ao mesmo tempo. É isso que eu sinto com a escola. Que legal. E pra quem você serve? Eu, especificamente neste momento, diante de tudo que a gente vem passando nas últimas semanas, eu dedico aos meus parceiros de coordenação, Judson Cabral e Ave Terrena. Um beijo, Judson Cabral e a Terrena, maravilhosos. Queremos vocês aqui. Aqui com a gente, por favor. É isso. Legal. E galera, esse foi o episódio do Boteco Criativo com a Escola Livre de Teatro. A gente quer agradecer muito a presença de vocês, dizer que foi um prazer ter vocês aqui. A gente aprendeu muito, ficou sabendo muito mais sobre a cultura de Santo André, sobre os equipamentos da cultura de Santo André. E a gente quer dizer que o Boteco Criativo é uma iniciativa independente da EQ Produções e da Alvorada Cultural. Os artistas independentes trabalham, e é muito trabalho, como a gente já tem falado, para fazer esses projetos como o Boteco Criativo. E você pode acompanhar a gente nas redes, né? Você pode seguir a gente no Instagram, alvorada.cultural, né? O Facebook também, e também curte a gente aí no YouTube, no streaming que estiver passando aí o podcast. Acompanha a gente, compartilha, por favor, é muito importante por ser uma iniciativa independente. E hoje é importante deixar claro que a conta fica por conta da casa, do boteco aqui, tá? Vocês deram sorte. Esqueci a carteira. E esqueceram a carteira? Deu sorte. Biju pagam a conta hoje, fica por conta do Boteco Criativo.
Mas, caso alguém que esteja acompanhando o Boteco Criativo aí de casa queira colaborar com a gente para a execução desse projeto, gostou, além de compartilhar nas redes, por favor, a gente pede, deixa aí o nosso Pix, que é o alvorada.cult@gmail.com. Qualquer contribuição é sempre muito bem-vinda. É os 10% do garçom, gente, por favor. Que os garçons servindo aqui 24/7, né? Todo dia. Então a gente agradece muito, muito, muito. E deixa o seu agradecimento para quem, Bi? O meu agradecimento... Não sei, o papo foi tão maluco, esquisito, doido, Que Escola bom! livre. Uau! Mas o meu agradecimento vai para o Espiralar. Agradeço ao Espiralar, gostei dessa palavra nova. E vamos brindar, vamos brindar, vamos brindar. Vamos brindar É regra da casa que aqui o freguês sempre tem razão. Então, com vocês, as últimas palavras. A palavra final, vocês fecham aí pra gente antes do brinde. Eu vou. Só fico falando. E deixem também, por favor, as redes de vocês, né? Deixem aí os contatos, tanto das companhias de vocês quanto da escola, por favor, também, né? E- Quem quiser saber mais, onde se informar sobre a Escola Livre, sobre os trabalhos de vocês. Nossa, vamos lá. Para saber sobre as coisinhas da escola, nós temos um Instagram que é comandado pelo corpo de aprendizes da escola, que é o Tá na Praça. É @tá na praça. Tá na pra cá, né? É Tá na Praca. E Escola Livre Aliás, de a gente Teatro. vindo pra cá são... Eu mandei pra ele. Ela tá na praça? E aí eu falei, olha, entendi. Porque a gente tava se esperando na frente do Conchita. E eu falei, ela tá na Tá praça? na praça. Tá na praça. Tá na praça. Tá na praça. E o @ da escola Pela é mensagem. LT Escola Livre, né? LT.escola livre. LT.escola livre. O meu pessoal... Eu tenho que falar o meu pessoal? Se Vou quiser, falar. caso queira. Se Não, quiser vou falar da falar. sua companhia. Da minha companhia é @cia.astreia. E tem o Instagram do festival também, né? Que seria muito legal. Festival Dona Beth. Se vocês quiserem. Legal. Muito bom, vou acompanhar A aí. gente tem que fechar, né? Ah, você fala aí os seus. Só falado, eu super agradeço o convite, a proposta. Fico sempre muito feliz como artista da cidade de Santo André que haja movimentos de criar, de fazer, apesar de todas as porradas que a gente leva, apesar de estarmos à margem no sentido das políticas públicas, mas saber que as coisas estão acontecendo, assim. E poder estar aqui, poder somar e de vocês somarem com a gente, porque poder falar da escola, da existência dela, é sempre... A gente sabe que sempre acaba trazendo 1, 2 que não conheciam a escola e que se aproximam, porque infelizmente não são todos os moradores da cidade de Santo André que a conhecem e ela é uma política pública gratuita de acesso e com prioridade para moradores dessa cidade. Então, precisa ser reconhecida nesse sentido de saberem que tem direito a esse espaço. A gente fala de processo seletivo, mas é bem mais simples do que parece, assim, né? É muito mais... A seleção é muito mais no sentido de garantir a vaga pública, o acesso à vaga pública de forma democrática. Então, conheçam a escola, venham criar imaginários com a gente, espiralando. Como é que é? Descolonizar o pensamento. Gostei. Vem. Laroyer. Laroyer. João? Ai, agradecer vocês mesmo, assim, que nem ele já falou. Ver gente de Santo André, assim, fazendo algo disso. E achar que eu não queria participar de podcast, por exemplo. Primeiro de muitos. Sim. Por favor. Laroyer. E... achei incrível, assim, hoje. Tava super nervoso, mas... Foi muito da hora. E meu Instagram é @dofitzi. Eu não passei porque o meu é tipo... DOFTZIET.
A gente coloca embaixo depois aí. O João vai colocar de tudo. A gente vai pôr descrição. Ela, esse daqui me xinga toda hora. Instagram que ninguém te acha. Ninguém te acha. Então, muito obrigado, galera. Quer falar mais alguma coisa, Amado? Desculpa te cortar. Não. Gratidão. Um brinde, gratidão a vocês. E até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Um beijo. Uhul.